bem-vindos à nossa escola bíblica dominical. Nós estamos aqui para aprender mais o Senhor, para cultuá-lo nessa manhã. E nós vamos fazer isso abrindo a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 25 e 26. O tema da nossa aula de agora pela manhã é a importância do Espírito Santo para o reconhecimento do Salvador. E nós cantamos a canção que diz o que mesmo, Natan? A primeira estrofe? Hoje é tempo de louvar a Deus, em nós agora habita o teu Espírito. E é isso que nos faz louvá-lo, bendizê-lo, reconhecê-lo como Senhor. Lucas, capítulo 2, versos 25 e 26. A palavra do Senhor diz assim: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Até aqui. Pai Santo, hoje realmente é tempo de louvar a Deus, porque nós temos muitos motivos para isso. Nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, o nosso destino natural seria a condenação eterna, o inferno, mas o Senhor, por misericórdia e graça, preparou um plano para a salvação do teu povo, de um povo que foi escolhido antes da fundação do mundo. E nós te louvamos por isso. Nós te louvamos e te bendizemos porque pela graça do Senhor, o Senhor colocou a fé salvífica em nosso coração e por meio de toda a obra que Cristo realizou, hoje nós podemos estar aqui nessa manhã, ó Pai, como filhos do Deus Altíssimo, com a plena convicção de que nós estaremos com o Senhor no céu quando Cristo voltar. Louvado seja o teu nome por isso. Eu quero louvar ao Senhor também pela vida de cada pessoa que está aqui no templo, pela vida daquelas pessoas que nos acompanham pela internet também, pela vida daqueles que irão nos acompanhar, ó Deus, mais adiante, por meio do vídeo que ficará no YouTube. Que em nome de Cristo Jesus, o Senhor esteja nos abençoando por meio de tudo que já aconteceu aqui, ó Pai, nessa abertura de escola dominical, por tudo que o Senhor falará ao nosso coração por meio da palavra pregada. Fala ao nosso coração, Senhor. Ilumina a mente, ó Deus, e o coração, ó Deus, de cada pessoa com teu Santo Espírito, para que nós possamos, de fato, entender a tua palavra e ser alimentados por ela para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, dia 25 de dezembro, ontem, nós celebramos o Natal. Nós celebramos o nascimento do Senhor Jesus Cristo. E durante esse período de dezembro, nós ouvimos a história do nascimento de Jesus sendo contado de diversas formas. Nós vimos, por exemplo, em shoppings, praças, muitas casas, lojas, a história do nascimento de Jesus sendo contada por meio de presépios, não é verdade? Inclusive, aqui em Indaiatuba, nós temos ali a prefeitura, onde tem aquela frente bonita, cheia de luzes. A história de Jesus Cristo, do nascimento de Jesus, está sendo contada ali, por meio de presépios. Nas igrejas cristãs, padres e pastores, como eu, falamos nos nossos sermões a respeito do nascimento de Jesus. Inclusive, nessa igreja, nós já falamos bastante, nesse mês, a respeito do nascimento de Jesus. Nas livrarias, nós encontramos novos livros contando a velha história. Qual história? A história do nascimento de Jesus Cristo. Nas rádios evangélicas ou não, nós ouvimos lindas canções que
falavam do nascimento do Senhor Jesus Cristo. E na televisão aberta e fechada assistimos filmes relacionados a esse assunto. Qual assunto? O nascimento de Jesus. Enfim, irmãos, nesse mês de dezembro, eu, pastor Juliano e vocês, nós fomos bombardeados pela história do nascimento de Jesus. Em todos os lugares onde nós íamos, nós tínhamos acesso a essa história. Mas a pergunta que cabe a mim, pastor Juliano, e a você é a seguinte: será que nós conseguimos definir com precisão por que o nascimento de Jesus é tão importante? Por que o nascimento de Jesus é tão importante? Qual o verdadeiro sentido do Natal? Por que essa data é comemorada, há tanto tempo? E a pergunta mais importante: qual é a relação do nascimento de Jesus Cristo com a sua vida? E por que eu falo isso? Porque eu tenho passado por igrejas e as pessoas até conhecem as histórias bíblicas. Vamos supor, se você fala de Abraão, as pessoas conhecem a história de Abraão, a promessa que Deus fez a Abraão. Mas quando nós perguntamos, mas qual a relação da história de Abraão com a sua vida? Não, essa é a história de Abraão. Elas não conseguem fazer o relacionamento das histórias bíblicas consigo, Por isso a pergunta: qual o relacionamento do nascimento de Jesus com a sua vida? Qual a relação que existe? Outra pergunta: qual a importância do Espírito Santo para nós entendermos o verdadeiro sentido do Natal? Irmãos, o texto que nós vamos estudar nessa manhã, e nós vamos ter que usar muitos textos bíblicos, ele nos ensina a importância do Espírito Santo para que a pessoa possa entender o verdadeiro sentido do Natal. Entender por que o Senhor Jesus Cristo nasceu. Acompanhe aí na sua Bíblia o versículo 25. Lucas, capítulo 2, verso 25, e mantenha a Bíblia aberta nesse texto. A palavra de Deus diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Então, irmãos, o que aconteceu até aqui? O capítulo 2, versículo 21, mostra que Jesus havia sido circuncidado ao 8º dia. Porque o Senhor Jesus ele não veio para mudar a lei, ele veio para cumpri-la. Então, como um menino judeu, ele ao 8º dia foi circuncidado. Ok? E depois de ser circuncidado, depois de alguns dias, a família de Jesus vai até o templo e leva o Senhor Jesus Cristo. Você pode acompanhar ali no telão se você quiser, ou na sua Bíblia, o versículo... Não, você vai acompanhar na sua Bíblia que eu não trouxe ali. Não, está aqui, Lucas, capítulo 2, versículo 22 e 23. Se você não tiver com Bíblia, você pode acompanhar ali no telão. O texto diz: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor: todo primogênito ao Senhor será consagrado. Nesses 2 versículos, irmãos, nós temos o quê? 2 rituais do Antigo Testamento. Nós já vimos que Jesus ele foi circuncidado, e agora nós vamos ver mais 2 rituais do Antigo Testamento. O primeiro deles é a purificação da mãe. Toda mulher que tinha um filho, ela se tornava impura e não poderia
frequentar o templo. Então ela tinha que ficar longe do templo durante 40 dias e após 40 dias ela voltava ao templo para esse ritual de purificação. A lei mostra isso. Está lá em Êxodo, capítulo 12, o verso 1 e 2 diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés, falava aos filhos de Israel, se uma mulher conceder e tiver um menino, Maria se enquadra aí, será imunda 7 dias, como nos dias da sua menstruação será imunda. Ou seja, ela não poderá frequentar o templo. Daí o texto continua, e no 8º dia se circundará ao menino a carne do seu prepúcio. Jesus, cumprindo a lei, no versículo 21, faz isso, né? Ele é circuncidado. Depois ficará ela 33 dias, percebe? 33 dias, a purificar-se do seu sangue. Nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário, até que se cumpram os dias da sua purificação. Então, depois de Jesus ser circuncidado, José, Maria e o menino Jesus, eles voltam ao templo em Jerusalém, primeiro para esse ritual judaico, para que ela pudesse, então, ser purificada. Então, ela havia sido afastada do templo, ela não poderia estar no templo, e agora ela está voltando em obediência à lei de Deus para cumprir aquilo que foi estabelecido. Então, esse é o primeiro ritual, irmãos, que nós vemos naqueles 2 versículos. O ritual da purificação. O segundo ritual Bom, antes de nós entrarmos no segundo ritual, além dela estar lá, ela tinha que levar uma oferta. Veja só o versículo 6. E cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou filha, trará ao sacerdote um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho ou uma rola por oferta pelo pecado, à porta da tenda da congregação. Então a mulher que havia dado à luz, ela tinha que entregar uma oferta no templo. Essa oferta era o quê? Um cordeiro e um pombo. Mas os pobres poderiam substituir o cordeiro por uma outra ave. Veja lá. O sacerdote o oferecerá perante o Senhor e pela mulher fará expiação, e ela será purificada do fluxo do seu sangue. Esta é a lei que dera à luz menino ou menina. Agora veja o versículo 8. Mas, se as suas posses não lhe permitirem, que era o caso de José e Maria, eles eram pobres, humildes, né? Mas suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará então suas rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação pela mulher e será limpa. Então é isso que está acontecendo. Esse é o primeiro ritual, que está lá em Lucas 2, 22 e 23. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentarem ao Senhor, apresentar o menino, conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito será ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Eles ofereceram, né? Essa oferta que era a oferta para os mais pobres. Deu para entender então, irmãos? Esse é o primeiro ritual judaico que nós temos aí no texto. O ritual da purificação da mãe. Mas nós temos um outro ritual que é a apresentação do primogênito.
Então, o menino ele não era apenas circuncidado ao 8º dia. Ele era também apresentado ao Senhor, né? O que é essa apresentação aí que diz o texto? É uma consagração do primeiro filho ao Senhor. É como se o pai e a mãe consagrassem. Como não? É isso que acontece. Eles consagram aquele primogênito ao Senhor, porque esse era um mandamento de Deus. E isso significava que aquela criança deveria servir no templo. Só que como Deus estabeleceu que os levitas é que deveriam servir no templo, o que aconteceu? Foi estabelecido um pagamento de resgate. Então imagine, o Murilo é o meu primogênito. Se nós estivéssemos naquele momento, eu iria levar o Murilo ao templo para apresentar, consagrá-lo ao Senhor. E ele deveria servir no templo. Mas como os levitas eram responsáveis por isso, então o que acontecia? Eu pagava um resgate do meu filho. Ele está consagrado ao Senhor, mas ele não vai servir no templo. Eu estou resgatando o meu filho. E é isso o que Jesus e a sua família foram fazer no templo. Eles foram para esses 2 rituais judaicos: a purificação da mãe e a apresentação de Jesus Cristo. Tudo bem até aqui? Agora vamos entrar na nossa história. Muito interessante, aliás. O texto diz, irmãos, que quando Jesus ele chega, né, a sua família chega com Jesus ao templo, algo extremamente inusitado aconteceu. Olha aí o versículo 25. O texto diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Então, quando Jesus ele chega no templo com a sua família para a purificação de Maria e para a apresentação do Senhor Jesus, algo inusitado acontece. Um homem chamado Simeão toma essa criança nos braços e ele começa a louvar ao Senhor. E quem era Simeão? Quem é essa figura? Quem é esse homem que tomou o Senhor Jesus Cristo nos braços? Nós não sabemos. Essa é a única passagem em que nós temos esse Simão. As únicas informações que nós temos a respeito desse homem está nesse trecho que nós vamos ler. E nós podemos afirmar 3 coisas a respeito de Simeão. Qual é a primeira, segundo o versículo 25? O que Simeão era? Justo e piedoso. Então essa é a primeira informação que nós temos com relação a Simeão. Esse homem que toma o Senhor Jesus Cristo nos braços e que louva ao Senhor por aquele menino, ele era caracterizado por ser justo e piedoso. O que isso significa? Que na sua relação com os homens, ele buscava ser justo. E na sua relação com Deus, ele era piedoso. Ele era um homem religioso. Ele era um homem que tinha comprometimento com Deus. Esse é o homem que toma o Senhor Jesus Cristo nas mãos. Mas o que mais que o texto fala a respeito de Simeão aí no versículo 25? Ele esperava a consolação de Israel. Então esse homem justo e piedoso, que fazia parte do remanescente fiel de Israel, ele aguardava o que, Paulo Silas? A consolação de Israel.
E essa é uma outra forma de dizer: eu espero o Messias prometido no Antigo Testamento. Eu estou esperando aquele que foi prometido no Antigo Testamento, que viria para trazer consolação ao povo de Deus. Aquele que traria libertação ao povo de Deus. Essa era a viva esperança de Simão. Ele fazia parte de um remanescente fiel de Israel que cria nas promessas de Deus. E quando ele toma o Senhor Jesus Cristo nos braços, ele louva o Senhor. Ele louva o Senhor. Mas existe uma terceira característica aí no versículo 25. Qual é essa característica, irmãos? Ele era justo e piedoso, ele aguardava a consolação de Israel, e o que mais? E o Espírito Santo estava sobre ele. E aqui é bom eu abrir um parênteses, para você que não vem nas aulas de quarta-feira, né? Para você aprender uma coisinha. Existe uma diferença de atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Lembrando que aí é o período de transição. A igreja cristã ainda não havia nascido aí. A igreja cristã, ela nasce em Atos 2, quando o Pentecostes é derramado. Aí, tanto é que eles estão aonde? No templo em Jerusalém, não é verdade? Então, veja só, como que o Espírito Santo... Primeira pergunta, o Espírito Santo já atuava no Antigo Testamento? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Da mesma forma que atua hoje? Qual a diferença? A diferença, a Jesse sabe por quê? Porque ela vem nos cultos de quarta-feira. A diferença, irmãos, é que no Antigo Testamento, o Espírito Santo não atuava em todas as pessoas. Ele atuava em pessoas especiais para funções especiais. Reis, sacerdotes, profetas, pessoas que iam fazer algum trabalho especial, como Belalel, que construiu, né, a questão do templo. Outra diferença, o Espírito Santo poderia ser dado à pessoa e poderia ser retirado. Hoje não é mais assim. Por isso que você vê algumas orações, Senhor, não me tire o Espírito. Essa oração não faz sentido hoje. Porque Deus não retira o Espírito mais de ninguém. Porque depois do Pentecostes, o Espírito Santo passou a habitar de maneira permanente nos crentes. E por que essa informação é importante? Porque Simão, já nessa época, onde o Espírito Santo não havia sido derramado de maneira permanente, ele já estava cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo já estava na vida desse homem. E, pelo Espírito Santo estar já na vida desse homem, olha só o que acontece. O versículo 26 diz assim: revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Então esse homem especial do Antigo Testamento, esse homem justo na relação com os homens, esse homem piedoso na relação com Deus, esse homem que aguardava ansioso a consolação do Espírito, a consolação de Israel, esse homem que era habitado pelo Espírito Santo nesse momento, o que acontece com ele? Ele recebe uma revelação particular do Espírito Santo. O Espírito Santo revela para ele o seguinte: Simeão, você não vai encontrar a morte antes de ver o Cristo. Antes de ver aquele que traria a redenção para o meu povo. Antes de ter contato com o ungido do Senhor que fora prometido no Antigo Testamento. Pode crer, pode ter certeza que você não passa dessa vida
sem ter contato com o Salvador. Essa é a revelação especial que esse homem especial recebeu por parte do Espírito Santo. O versículo 26 diz: revelara-lhe quem? O Espírito Santo, que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Então, irmãos, esse homem especial, esse homem que era justo, piedoso, esse homem que cria nas promessas de Deus, por que ele esperava a consolação de Israel? Porque ele conhecia as promessas de Deus. Porque ele acreditava nas promessas de Deus. E ele aguardava ansioso o restabelecimento do povo de Deus. Esse homem recebe uma profecia: você não vai ver, você não vai morrer antes de ver o Cristo. E o que acontece no versículo 27? Veja só. Movido pelo Espírito, foi ao templo. Então esse homem, que já tinha o Espírito Santo estava sobre ele no Antigo Testamento. Esse mesmo Espírito, o que ele faz? Ele guia esse homem até o templo. É porque assim, não necessariamente que ele não era um religioso. Ah, sim, Apesar que tinha turnos também. Dos debates dos comentaristas, Gildados, é justamente isso. Como que esse homem teve acesso? Será que ele era um tipo de sacerdote? Será que ele servia no templo como levita, como alguma coisa? Mas é impossível cravar com as informações que nós só temos nesse texto, falar assim: ele trabalhava no templo, não trabalhava, ele trabalhava e estava de folga porque tinha os turnos, ou não. Não podemos. A única coisa que nós podemos afirmar é o que está no texto: que ele era um homem piedoso, que ele era um homem que cria na palavra de Deus, nas promessas de Deus, e que ele tinha o Espírito Santo. E que o Espírito Santo atuava sobre ele. Veja que interessante, ele está em casa. E o que ele vai fazer? Ele vai no templo do nada? Não, é o Espírito Santo de Deus que o guia até o templo. Porque, irmãos, durante o dia, não foi apenas a família de Jesus, não foi só Jesus que nasceu ali, que foi levado, pela família para participar desses dois rituais, a purificação, e a apresentação. Eram muitas famílias. E o Espírito Santo, olha a atuação do Espírito Santo na vida desse homem, age exatamente nesse momento. E guia esse homem nesse exato momento onde a família de Jesus está ali. E no meio daquela multidão, ele consegue diferenciar o Senhor Jesus das outras primogênitos que lá estavam. E por que ele conseguiu discernir o Senhor Jesus? Porque ele era mais inteligente do que as outras pessoas? Não. Porque o Espírito Santo estava sobre ele, irmãos. E é interessante uma coisa que nós temos aprendido também no curso de quarta, não faltem, é que o Deus Trino, existe apenas um Deus em 3 pessoas. E eles não existe uma hierarquia aqui dentro. Eles são iguais em glória, honra e poder. O que eles têm é o quê? Funções diferentes. E o Espírito Santo, qual é a função do Espírito Santo? Ele tem o que na teologia nós chamamos de ministério do holofote. O que é o ministério do holofote? Imagine que você foi num show do Roberto Carlos. Você está lá, Danilo, no show do Roberto Carlos. Daí, quando está tudo escuro, daí ele entra. Quando ele entra, o que acontece no show? Tuf, luz. Daí a luz aponta para o palco, certo? Daí você fica olhando assim para o holofote.
É isso que você faz no show? Você vai, olha para onde? Para onde o holofote está apontando. E é isso que o Espírito Santo faz conosco, irmãos. Ele aponta para Jesus. Ele nos faz reconhecer o Senhor Jesus. E esse mesmo Espírito que habitava lá no Simeão é o que habita no Danilo, na Sandra, em mim, e que nos faz reconhecer o Senhor Jesus Cristo. Você percebe que doutrina maravilhosa? Por isso que nós dizemos que Jesus morreu por nós. E o Espírito Santo trabalha em nós. Solange é professor de português, sabe bem isso, a diferença. Por é fora. Jesus morreu por nós, morreu há 2000 anos atrás. Jesus intercede por nós hoje, intercede lá no céu. E o que o Espírito Santo faz? Ele trabalha em nós. Você já percebeu? Eu não tenho Alzheimer, não. Quando eu vou orar, eu sempre falo assim: Senhor, ilumina a nossa mente, o nosso coração com o Teu Santo Espírito. Por que o pastor repete toda vez isso? Será que ele tem Alzheimer? Não, não é. Não é Alzheimer, irmãos. É porque é só pela ação do Espírito que eu posso entender a palavra de Deus, que eu possa entender o Senhor Jesus Cristo. Se o Espírito Santo de Deus não trabalhar na minha vida, não iluminar a minha mente, eu não consigo. Por quê? Se você abrir a palavra aí na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, você vai ver o quê? Que as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Por isso o homem natural não consegue entender Jesus e nem a palavra de Deus. Por que ele não... Ele é tão mais inteligente que nós. Não é verdade? O próprio Jesus, né? A própria palavra diz, você já percebeu que não foram chamados muitos sábios, muitos inteligentes no meio de vocês? E por que nós que não somos, não temos a capacidade de outros, conseguimos entender claramente o Senhor Jesus, assim como Simão, no meio daquela multidão que reconheceu o Senhor Jesus? Por que nós conseguimos? Porque as coisas de Deus para o homem natural, como diz lá, e o que é o homem natural? O homem sem o Espírito, são loucura. As coisas são loucura. Porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Para eu entender essa aula plenamente, para você entender essa aula plenamente, é necessária a ação do Espírito Santo. Senão você vai sentar aqui, você vai pensar na macarronada, no resto do peru, você vai fazer crítica, você só não vai entender o texto. Deus só não vai falar na sua vida. Vai ser mais um tempo perdido na sua vida. Porque é por meio do Espírito Santo é que nós podemos reconhecer, e é isso que está acontecendo aqui. Agora veja que interessante o versículo 27. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenara, olha só o cumprimento da lei. Eu vim aqui para trazer, para pagar o tributo e tudo mais. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus. Essa é a primeira coisa que ele faz. Dá esse menino aqui. Ele pega esse menino e ele louva a Deus, irmãos. Ele glorifica o nome do Senhor. E o que ele faz? Verso 29. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Esse agora, irmãos, é como se ele dissesse o seguinte, ó. Eu não preciso de mais nada. O Senhor cumpriu a sua promessa. Eu não preciso mais aguardar a consolação de Israel, o Messias prometido, o Salvador, porque Ele está aqui nos meus braços. O Senhor é fiel e o Salvador de Israel, o Salvador do povo de Deus, de todas as tribos, raças e nações, não é um homem poderoso que veio num cavalo para libertar, é um menininho que está no meu colo. Ele é o Messias prometido. Olha a percepção que esse homem tem, irmãos.
E por que ele consegue enxergar muito mais além do que os outros? Porque para as outras pessoas, aquele era só mais um menino. Era só mais um bebê que estava lá na fila para participar de um ritual judaico. Mas porque esse homem estava cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, ele reconhece o Senhor Jesus. Aos olhos dele, ele estava vendo sim uma criança, pelos olhos físicos, mas os olhos da fé conseguiam enxergar muito além. Você percebe o que o Espírito Santo faz conosco? Assim como ele agiu em Simeão, ele age em nós. Nós, se você é um verdadeiro cristão de fato, você consegue enxergar além. Consegue louvar a Deus apesar das circunstâncias adversas. E Israel estava passando por um momento difícil. Israel estava sob o Império Romano, os fariseus e os escribas, colocando um fardo pesado sobre o povo. Mas ele consegue louvar a Deus porque ele enxerga o Messias. Independente das circunstâncias, ele louva ao Senhor. E no versículo 30, ele diz o quê? No versículo 30, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Ele está enxergando uma criança. Ele está enxergando um bebê. Mas ele enxerga naquele bebê o quê? A salvação preparada por Deus. A salvação do povo de Deus. Mas veja, irmãos, essa salvação era só para os israelitas? Nós somos gentios, eu e você, Eu, a Valéria, Eu, o Henrique, eu, o Rogério, nós somos gentios, nós não nascemos em Jerusalém. Essa salvação é só para eles. E nós, aonde nós entramos nisso? Perceba que não é só para eles. Olha só o que diz o versículo 31 e 32. A qual preparaste diante de todos os povos. Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. A salvação, essa história, irmãos, é por isso que eu falo. Não basta conhecer a história bíblica. Tem que entender a relação que tem com a sua vida, senão não faz sentido. Essa história é a história da sua vida. É a história da minha vida. Aquele bebezinho que está no colo de Simeão é o meu salvador pessoal. Ele veio justamente para ser luz aos gentios também. A salvação não está reclusa aos judeus apenas, não. A salvação chegou aqui em Indaiatuba. A salvação chegou no Brasil. A salvação chega em todas as tribos, raças e nações. E esse sempre foi o propósito de Deus. Deus nunca teve o propósito de salvar só Israel. Isso é uma bobagem. Veja só as promessas, no Antigo Testamento. O Salmo, eu escrevi errado, escrevi Saias ali, mas é Salmos, tá? Salmos 42, 6 diz assim, e aqui ele está falando do servo que viria trazer a salvação, do servo sofredor. Ele diz, o Senhor te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios. Então Deus já tem um plano para alcançar. Veja esse outro texto, não é Salmos não, era Isaías, desculpa irmãos. Isaías 42, 7 diz, nós vemos 6 ou 7, para abrir os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere, os que jazem em trevas. É isso que aconteceu comigo e com você. Nós estávamos cativos, nós estávamos em trevas, nós estávamos perdidos, mas o servo sofredor lá em Isaías, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele traz completa e plena libertação.
Isaías 49:6 diz, sim, diz ele, ainda falando, Deus falando a respeito do servo sofredor que é Jesus. Pouco é os seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Olha só que interessante. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Irmãos, nós somos a extremidade da terra. Isso foi escrito lá na Palestina. E aí, a salvação de Deus chegou aqui. É por isso que no dia de Natal, no dia 26, a gente está reunido aqui pela manhã, a gente podia estar dormindo, mas nós entendemos que a salvação de Deus chegou até nós e nós estamos aqui para louvar o Senhor pela salvação que Ele nos concedeu, não é? Ah, pastor, e o Novo Testamento? O Novo Testamento ainda mais. Mateus 28:19, ordem do próprio Jesus. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O texto mais conhecido da palavra, João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No céu, irmãos, nós não vamos ter todas as pessoas, mas nós vamos ter representantes de todas as tribos, raças e nações. O mundo estará representado lá, porque é uma promessa de Deus, já era um plano de Deus, a salvação de todos os povos, representantes de todas as raças. Aliás, e é por isso, irmãos, e eu louvo a Deus por essa igreja, né? Que é uma igreja que tem uma junta missionária, né? Um departamento missionário, uma igreja que é fiel nos dízimos e nas ofertas, uma igreja que tem visão de expansão do reino, por isso que tem duas igrejas aqui que são filhas nossas. Eu louvo a Deus por isso, porque esse de fato é o nosso papel. Não há salvação fora de Jesus. A palavra de Deus diz, Atos 4:12 diz, e não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E é por isso que o trabalho de evangelização e missões ele é fundamental na igreja. Porque, por exemplo, para o seu filho ser salvo do inferno, ele precisa crer no Senhor Jesus Cristo. Porque não há salvação em outro. Não há salvação nem na igreja presbiteriana. A salvação, ela é um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. E é claro que a igreja depois é importante. Porque a igreja é a instituição que Deus escolheu e formou para nós adorarmos o nosso Senhor em comunidade, como nós estamos fazendo aqui. Mas não é o fato de estarmos aqui na comunidade. É o fato do nosso relacionamento pessoal com Jesus que nos põe dentro da igreja. Percebe? Nós somos o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça. Então, irmãos, por isso nós temos que falar de Jesus para as pessoas. Nós temos que pregar o Evangelho, entregar Bíblias de fato, ter ousadia, orarmos pelas pessoas, pedir. E lembre-se, não é você que vai convencer. O que nós estamos falando aqui? Por que Simeão enxergou Jesus? Então você tem que orar a Deus. Meu filho lá não tem jeito mais não. E por ele e por você não tem mais jeito mesmo. Mas Deus pode abrir o coração dele. É assim que aconteceu com Lídia, por exemplo. Né? Paulo estava pregando e Lídia se converteu. Por quê? Porque ela era mais inteligente? Não, porque o Senhor lhe abriu o coração. Então, o nosso papel é pregar o Evangelho. Quem converte é Deus, mas nós temos que pregar. Tá certo? Final da história, versículo 33 a 35 diz o seguinte. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. E não é para menos, né? Imagina. Ele já tinha visto o anjo, né? Ambos já tinham visto o anjo.
já tinham ouvido o cântico, né, de Isabel, de Zacarias, tantas coisas extraordinárias acontecendo. Agora, do nada, eles estão lá no templo para cumprir o ritual judaico, porque eles eram judeus. Daí acontece isso, o Senhor toma esse bebê pelos braços e fala, ó, ele é o Messias. Ele é o Messias. Então é óbvio que ele ficou admirado. O verso 34, nós vemos que Jesus de fato é um divisor de águas. O texto diz assim, ó, Simeão os abençoou, então ele abençoou Maria e José, e disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel. E é isso mesmo, irmãos. Nós vamos ler um texto mais para frente, se der tempo, que só mostra que existem dois tipos de pessoas. Já falei isso aqui, né? Não é o bonito e o esforçado, não é o cabeludo e o careca, não é isso. Existe aquele que crê no Senhor Jesus Cristo e é salvo. E aquele que não crê, se mantém rebelde contra o Filho, é condenado ao inferno de fogo. Então, de fato, como diz aí o texto, né, o versículo 24 diz, eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento. Ou seja, ele vai ser ruína para alguns, para aqueles que se mantêm rebeldes. Essas pessoas vão para o inferno, porque não tiveram um relacionamento com Jesus. Mas ele vai ser também para o levantamento de outros. E o texto continua. O texto diz assim, e para ser alvo de contradição. E de fato Jesus foi alvo de contradição. Ele foi contradito pelos fariseus, pelos saduceus, pelos mestres, pelos religiosos. E no versículo 35, irmãos, nós temos algo bastante doloroso, né? Veja como tem um agridoce aqui para a mãe de Jesus, né? Para Maria. O texto diz assim, também uma espada traspassará a tua alma, a tua própria alma. Maria, esse menino é o Salvador. Esse menino, ele é divisor de águas. Aqueles, como diz aí no versículo 35, aqueles que se mantêm rebelde contra ele, na verdade mostram o que está no coração deles. Esse menino, eu louvo a Deus por esse menino. Mas deixa eu falar uma coisa para você, mãe. Uma espada vai traspassar a sua alma. E isso de fato aconteceu, irmãos. Quando que isso aconteceu? Quando, igreja? Na cruz do Calvário. Você imagina para aquela mãe. Nós nos emocionamos com o sofrimento de Cristo, quando nós pensamos, né, no sofrimento de Cristo. Agora imagina para aquela mãe ver tudo o que o nosso Senhor e Salvador sofreu. Aquilo de fato foi uma espada transpassando, né, o corpo daquela mãe. E de fato isso aconteceu, né? Esse texto foi escrito antes da crucificação de Cristo. Nós estamos olhando para trás e nós vimos que tudo isso se aconteceu. Então, irmãos, o que esse texto nos ensina? Primeiro, ele ensina a importância do Espírito Santo para o reconhecimento do Salvador. É só por meio do Espírito Santo, não é pela inteligência humana, como nós vimos lá na primeira carta de Coríntios, capítulo 2, versículo 14. É pela ação do Espírito que nós entendemos Jesus. Então, se você está aqui, nessa manhã, e se você é um verdadeiro cristão, não se vanglorie por isso. Você não é melhor do que as pessoas que estão lá fora nesse momento. Por quê? Porque você só está aqui porque o Espírito Santo de Deus atuou na sua vida, habita na sua vida, ele tem o ministério do holofote, ele aponta para Jesus e você reconheceu quem é o Senhor Jesus. Não é? Segunda aplicação, tenha um coração grato a Deus. Infelizmente, nós vemos muitos cristãos críticos demais, murmuradores demais,
vivendo as coisas desse mundo demais, reclamando demais. Irmãos, o Salvador veio, o Messias nasceu. Então vamos ter um coração alegre, vamos contagiar o mundo com a alegria que toma conta do nosso coração por conta do nascimento do nosso Senhor. Essa é a segunda aplicação que eu gostaria de trazer para você. Nós estamos na mudança aí de ano, né? Nessas mudanças a gente faz projetos, faça esse projeto. Eu não vou murmurar mais. Eu vou buscar me alegrar em toda e qualquer situação. Terceira aplicação, aguarde o retorno de Jesus como Simão. Simão, ele estava ali, eu posso ir embora. Por que eu posso ir embora? Porque os meus olhos viram o Senhor, ele estava aguardando aquilo com ansiosidade. Qual a importância da volta de Jesus na sua vida, no seu cotidiano? Tem muita gente que almeja, eu almejo ansiosamente aquele carro. Eu almejo ansiosamente casar. Ter filho, né? Ser qualquer coisa. E qual o peso da volta de Jesus para você? Jesus vai estar voltando, assim como ele veio a primeira vez, ele vai voltar a segunda vez para trazer completa a redenção. Qual o peso disso no seu dia a dia? Você pensa nisso? Você ora por isso? Você se prepara para isso? Não é? Quarto, não desista de ninguém. O Espírito Santo, ele tem poder para salvar qualquer pessoa. É ele quem age. Cabe a você pregar o Evangelho. Então não desista de ninguém. E pregue a respeito de Jesus. É interessante que se você... Eu vou ler aqui para os irmãos o restante do texto. O restante diz assim: havia uma profetisa chamada Ana, no mesmo templo, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com o seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em Jesus em oração. Então nós vemos aqui mais um remanescente de Israel, né? Uma mulher piedosa, viúva, vivia no templo orando e jejuando. Daí olha o que acontece, versículo 38. E chegando naquela hora, qual hora? Simão está com o bebê no colo lá e louvando a Deus. E fazendo as revelações a Maria, né? Chegando naquela hora, dava graças a Deus. Ela louvava a Deus pelo Senhor. E o que ela fazia? E falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Você tem falado desse menino? Nós temos falado desse menino? Irmãos, que Deus nos dê a graça de nos alegrarmos no Senhor, de entendermos o real nascimento, o real sentido do Natal, de não murmurarmos, de nos alegrarmos pelo nascimento do nosso Salvador e de falarmos do nascimento e da vida do nosso Senhor Jesus para as pessoas. Amém?